Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, bem-vindas mamães. Se você quer dominar, né, a arte da comunicação com seu filho pequeno de 0 a 3 anos, essa live é especialmente para você. Eu sou Josi Marinho, sou professora, sou educadora parental e hoje vamos falar sobre, né, perdão, comunicação não verbal e expressão emocional com crianças pequenas. Gente, eu estou super empolgada hoje para conversar com vocês sobre isso porque é um conteúdo muito rico, muito importante, como todos os outros assuntos, né, que eu trago aqui para a gente conversar, para a gente falar e principalmente para a gente refletir. E assim, eu gostaria de começar agradecendo, né, a presença de todos que vão entrando, vão deixando perguntas, vão deixando carinho. Isso é muito importante para continuar o meu trabalho. Meu muito obrigada. Então, assim, para a gente começar, né, eu gosto muito de falar sobre as mães. Que tudo começa na mãe, né? A gestação, a mãe é aquela que abraça, é aquela que educa, é sempre o principal foco, né? É sempre na mãe, por mais que existam outras pessoas, né, relacionadas à educação da criança. A mãe, a gente sempre pensa na mãe. Cadê a mãe dessa criança, né? Aquela famosa frase, tá? E assim, a importância disso tudo, por quê? Eu gosto sempre de trazer um porquê para fazer a gente refletir, tá? A importância da gente abordar esse assunto. Por quê? A expressão, a comunicação não verbal, ela vem de diversas formas, tá? A gente está muito acostumado, né? A gente que é adulto. Ah, essa pessoa falou isso para mim, eu entendi tudo errado. Se, se a gente precisa ter um cuidado de quando uma pessoa fala algo para a outra, imagina quando a gente mostra com o nosso corpo, né? O nosso corpo mostra muitas coisas, até a gente não quer mostrar, mas quem tem um olhar mais cuidadoso, gosta muito de observar, que é o meu caso, né? A gente acaba percebendo várias outras coisas, mesmo quando alguém fala algo que diz que é contrário, mas o corpo está mostrando que não é bem aquilo que a pessoa está dizendo. E vamos destrinchar isso aqui, né? O que é isso, Josi, que você está dizendo? Bora lá. A importância da mãe reconhecer as expressões do filho, porque isso vai ajudar, né? Vai ajudar de uma maneira geral. E para a gente começar, eu vou começar falando sobre os bebês, tá? O que que o bebê pode nos comunicar, mesmo não falando nada, mesmo não conseguindo explicar nada. A primeira comunicação do ser humano é o choro, tá? Então, ali do choro, ele pode comunicar o quê? Fome, ele pode comunicar que está com saudade da mãe, está sentindo falta dela, que está com medo, está com frio. Então, tudo isso é pelo choro que a criança comunica. É uma comunicação de certa forma, não verbal, existem expressões do rosto da criança, porque ela ali ela não está falando, ela está emitindo um som, mas ela não está falando, ela não está dizendo o que que ela precisa da mãe, né. E daí o adulto, ao observar, né, a mãe, ela pode observar junto com aquele choro, o que que a criança está fazendo, porque daí, olha só, olha o pulo do gato, presta atenção aqui já no início dessa live. Eu observando o meu filho, né, antes dele nascer, eu percebi que ele não só chorava, ele fazia algumas expressões, ele, quando estava chorando com fome, ele colocava a mãozinha na boca, e aquele jeitinho, né, de sugar da boquinha dele. Então, assim, a criança não só chorando, nem todo momento a mamãe vai precisar estar buscando, coisas, né, mirabolantes. Com um pouco de informação e atenção e observação, ela vai poder entender o que não é só um choro, o que é só emitir um som, tá? Então aqui, ó, eu já estou dando uma dica muito importante, né? Já pega aí, já anota aí, você que está gestante ou que tem um filho recém-nascido, bebezinho, essas coisas mais fofas da vida. Eu sou apaixonada por criança. Você já tem esse ser incrível aí na sua casa, já vai observando, tá? Então, nos meus estudos, o que é que eu pensei? Ai, meu Deus, se a criança chorar, não saber o que é que ela tem. Então, eu comecei a perceber
que eu dou de ouvido, a criança chora de uma maneira diferente. Então, os jeitos dos choros, né? Os tipos dos choros. Crianças, quando têm cólica, elas têm o hábito, bebês muito novinhos, tá? Tem o hábito de encolher as perninhas e esticar de uma vez, porque aquela dor faz com que a criança contraia as pernas. Então, tudo isso na observação, né. Eu estudei bastante isso, mas eu vi quando eu tive meu filho pequeno, ele não sofria tanto com cólica, mas ele gostava mu com a criança, né, com o bebê. O bebê para se desenvolver, ele precisa, ele tem essa necessidade para o desenvolvimento de uma forma geral, tá, tá em contato com o calor da mãe, o quentinho da mãe, o corpo da mãe. Então não é possível negar isso. Aí eu me lembro, né, de um pedaço da minha história, quando eu estava gestante, que uma tia minha falou assim: "Olha, tá chegando, né, seu filho aí, do jeito que você é, capaz do menino não fazer um sonzinho de nada, vai botar no braço". E era realmente isso que aconteceu. Essa minha tia me lia tão bem que, me lê tão bem, né, até hoje, graças a Deus está viva, e ela disse que achava isso sobre a minha pessoa. Por quê? Porque ali ela sabia que eu tinha um sonho de ser mãe e já teria todo esse cuidado. E só que, olha só como um pensamento antigo, né, olha o pensamento antigo. Essa minha tia já tem mais de 60 anos e ela falou isso. Por quê? Qual é o hábito, né, principalmente do brasileiro em si, né, da criança, do adulto, essa educação mais antiga. Tá chorando? Olha, deixa chorar um pouquinho, senão ele vai ficar mal acostumado, colocar no braço, vai ficar mal acostumado, vai querer estar todo tempo no teu braço. Só que a gente sabe que é para a saúde da criança, é para o desenvolvimento da criança que ela fique no nosso colo. Ela vai aprendendo de uma forma dura, porém possível, que ela vai dormir sozinha, ela vai se habituando isso tudo com um ritmo, né, com o desenvolver da família, até porque é uma decisão da família deixar a criança no berço ou não, a criança dormir no colo ou não. Porém, isso não vai fazer uma criança mal acostumada, isso não vai impactar negativamente de forma alguma no desenvolvimento cerebral da criança e principalmente no desenvolvimento emocional, porque as crianças têm a necessidade de estar no colo. Então essa tia minha falou, depois que ele nasceu: "Olha, tu não tá botando ele para dormir no teu braço não, né, dormiu, bota no braço". Então, assim, não faltam comentários, né, para que a gente deixe a criança lá chorando, "deixa chorar, aí não vai morrer não", meu Deus, assim, é tão cruel, né, os comentários, e as pessoas não têm noção do que elas falam, né, não é por maldade, elas não querem ter maldade na fala, mas existe uma maldade sim, por quê? Por que que uma mãe não deveria colocar o próprio filho no colo quando ele é recém-nascido? Então aquele choro ele emite, né, ele emite ali uma mensagem e a gente, de certa forma, como mãe, precisa observar para entender o que aquela criança está precisando. E qual foi o meu pecado nisso tudo, né? Eu não dei ouvidos para essa tia, porque eu dizia que eu estava preparada, mas não estava, né, porque tem que viver a maternidade de fato para poder dizer assim: eu sou preparada para ser mãe, eu já tenho um, tenho 2, tenho 3 filhos, vai ser mais fácil quando o quarto, quando o quinto chegar". Mas eu não tinha filho nenhum, mas eu me sentia, né, a bam-bam-bam, eu sou craque aqui, e eu já estudei, eu já sei como é que era meu sonho, vou realizar meu sonho. O que que eu fazia? Qualquer som que a criança emitia: crianças, bebês muito novinhos, eles emitem sons, né, dormindo também, e ali eu já achava que era choro. O que é que eu fazia? Ou botava no colo. O que é que eu fazia? Eu acordava meu filho. Então existem momentos de observação para a gente não atrapalhar o sono da criança, porque quantas vezes eu atrapalhei o sono do meu filho pequeno, porque a comunicação que ele estava me passando, eu não estava entendendo o que que ele estava precisando, então eu pequei por excesso. Olha só. Algumas mães tentam não colocar o filho no colo para não deixar ele mal acostumado e eu, o que estava fazendo? Pecando por excesso. O menino emitia qualquer barulhinho, qualquer sonzinho, eu pô, colocava no colo. E acordava a criança e irritava meu filho. Quando eu percebi que eu estava cometendo esse pecado, aí eu disse: caramba, agora eu preciso parar. Eu preciso deixar de neura, que eu estava ficando neurótica, que a criança não podia sofrer, a criança não podia chorar, a criança não podia emitir som algum, que eu estava ali já pronta para colocar no colo.
Eu precisei observar mais, porque ele dormindo fazia sons, ele acordadinho fazia sons que não eram choro, não era sofrimento, tá? E eu também precisava tomar banho, eu precisava comer, eu precisava usar o banheiro. E isso estava ficando de uma forma muito desgastante para mim. Então, olha só, com crianças muito pequenas, a gente não pode negligenciar, a gente não pode negar e também não está ouvindo, né, esses comentários que faz com que a gente fique longe do filho, porque a sociedade fala, a tia fala, a mãe fala, todo mundo fala, que a gente vai deixar o próprio filho mal acostumado. Colo não estraga bebê, tá? O que estraga bebê, sabe o que é? Negligência. Ou fazer o que eu estava fazendo, né? Tirar a criança do berço, do carrinho, do local que ele está, por achar que ele está sofrendo e não ter uma observação prévia da verdadeira necessidade que ele estava precisando. Então, falando sobre isso, a importância do adulto aprender, né? Aprender a observar. Então, a criança está lá de 0 a 1 ano, recém-nascido, criança de 1 ano, criança de 2 anos, criança de 3 anos. Observar, sempre observar. O adulto ele precisa ter essa postura, e principalmente quando a criança ainda não fala nada, tá? E quando a criança começa a falar, observar também e ter o momento de ouvir, observar, aprender com ela. Porque por muitas vezes essa criança, ela vai te passar que precisa de alguma coisa sem explicar assim, tá? É, mamãe, hoje eu estou me sentindo triste, hoje o dia está um pouco caótico. Ela não vai falar dessa forma. Estou sentindo melancolia, estou sentindo uma tristeza. Não, ela não vai falar assim. Ela vai chorar, ela vai ficar irritada. A criança vai sentar no canto da sala e vai se encolher e vai fazer uma carinha de bravo assim. E às vezes ele nem tá bravo, às vezes ele só tá carente, querendo o colo da mãe, né? Mas ele não sabe explicar. Então, essa observação faz com que a gente entenda o que mais ou menos a criança está precisando. Então, a gente não pode dizer, ah, você está com raiva. A gente deduz, a gente observa, junta todos os fatos antes, durante e depois, tá? Para compreender o que aquela criança está sentindo. E esse papel principal, ele é do adulto, ele é nosso, né? É da mãe, principalmente. Por quê? Porque ela tá ali para dar um direcionamento. Então, o observar, ele é de extrema importância, certo? E ajudar essa criança a nomear o que ela sente. Por quê? Quando a criança, ela tem, assim, ela nos mostra sentimentos com muita intensidade, tá? Ela não tem aquela maturidade que por muitas vezes nenhum adulto tem de demonstrar os sentimentos da maneira que gostaria. Ela não tem essa maturidade. Ela não tem condições de mostrar isso. E ela mostra tudo com muita intensidade. Então a raiva pode ser aquele mostrar que está com raiva, de bravo, aquela carinha de bravo, né? Ou ser agressivo, por muitas vezes a criança não está sentindo raiva, ela está sentindo falta de algo. Ela pode estar com fome, ela pode estar triste e ela demonstrar aquele comportamento agressivo, de bater, de ficar com aquela carinha que parece bravo. E é aquilo, tá? Não é exatamente o que a gente está pensando, o que a gente acha. Que a gente vive no. O achismo faz parte do cotidiano, né? Então a gente vai achando, achando, achando. E se a gente observa pouco, fica cada vez mais difícil. Então, quando a gente vê que a criança está triste, né? Ela mostra tudo com muita intensidade. Se ela parece triste, ela chora, filho, você parece. Isso quando a criança está aprendendo a falar, tá? Você parece triste. Vem cá para a mamãe. Então a criança, poxa, então triste, triste. Como a gente também pode ensinar para a criança o que talvez ela esteja sentindo? Livros, tá? Tem alguns livros, eu tenho 2 coleções de livros, temos, né? Porque, assim, eu também me aproprio um pouco dos livros do meu filho, porque são maravilhosos, que falam sobre os sentimentos, tá? Quem tiver interesse pode falar comigo que passo as referências dos livros, tá? E também o site que vende esses livros. Que eles nomeiam, né, os sentimentos. Aí tem os bichinhos que tem as carinhas de tristeza, de alegria, de felicidade, de nojo, né, que é importante passar para a criança esses sentimentos, para que ela consiga nomear e para que ela também consiga expressar e ser ajudada, porque quando a criança ela consegue falar o que ela sente, ela consegue não apenas só
demonstrar, porque a gente precisa fazer uma leitura, né, do filho. A mãe, meu Deus, são inúmeras funções e uma delas é de observadora. Né? O meu filho ali está precisando de mim, será que ele está com sede? Será que ele está com fome? Será que ele está bravo? Por que será que ele está bravo? E não ignorar, ai meu Deus. Ajudar essa criança a nomear os sentimentos, porque o que, que a gente faz? A gente que é adulto, que é mãe, né? A mãe comum, o que, que a mãe comum faz? Ela faz assim, esse menino é todo raivoso, esse menino só vive com raiva. Então a criança ela vai crescendo com aquele rótulo, né? Eu sou raivoso, eu vivo com raiva. Aí cresce e pensa o quê? Eu sou raivoso, eu vivo com raiva. Eu estou chateado. Desde criança eu sou assim. Minha mãe me dizia, minha mãe me fala, todo mundo fala que eu sou assim. E eu sou isso mesmo, né? E não é bem assim. A criança, por muitas vezes, não estava sendo respeitada, não estava tendo o que precisava naquele momento e lidando com aquele rótulo que deram e pá, pô, e foi assim. Mas não é, tá? Então, o que a mãe extraordinária faz? Olha só. Como eu sempre falo, não existem mães perfeitas, mas existem mães extraordinárias. Filho, você parece triste. Você precisa de ajuda? A criança vai demonstrar, né? Se ela quer aceitar o seu abraço, se ela precisa do colo, porque ela vai estender os bracinhos para você. E para mim esse é o momento de conexão mais lindo que existe. A mãe perceber, olha só, como é importante isso, como é lindo isso. A mãe de ajuda. Ela está vendo ali, ela está enxergando que a criança precisa de ajuda e ela pode fazer algo por aquilo, por aquele momento. Você, meu amor, vem aqui, você precisa de ajuda, você me quer, você me aceita. E a criança estendeu os braços para você, isso é lindo. Você traz a criança para o seu colo, você acalma, você conversa, você passa a mão nas costinhas da criança. E aquela comunicação ali que a criança demonstrou na face de tristeza, você pode fazer alguma coisa por ela. Por isso que é muito importante a gente não rotular, não colocar nome nas coisas, sem entender primeiramente do que se trata. Porque a própria criança, ao aprender a falar, ela vai dizer, eu estou triste, ou eu estou triste, como meu filho falava, tão fofinho, como eu estou triste. O que é que você está sentindo? Ele dizia, eu estou sentindo fome. Engraçado, né? Porque eles vão associando, eles mesmos vão associando. E quando eles dão aquela gargalhada, né? Por tantas vezes eu vi meu filho, filho, como você parece feliz. E ele hoje dizer, mamãe, eu estou muito feliz. E ele pular, né? Quem conhece ele, quem já viu ele é bem espontâneo, ele fala pulando. E os cabelinhos dele balançam, né? É uma criança, assim, que demonstra alegria. Por quê? Porque ele sabe o que ele está sentindo. Ele tem certeza ali, né, do que ele está sentindo. Então, ajudar a criança, né, na nomeação dos sentimentos, para que ela se ajude, ela consiga falar, ela consiga não só expressar, não só mostrar com o corpo, mas ela possa falar, né, o que ela sente. Então, daí, os sentimentos, né, vão ficando mais complexos, ela vai, com o tempo, sabendo demonstrar, não só demonstrar, né, com o comportamento, mas também falando, né, o que sente, porque ela vai crescer, vai se tornar uma criança maior, vai se tornar um adolescente e vai se tornar um adulto, e a gente precisa pensar a longo prazo. Por quê? Esse serviço que eu presto aqui, esse trabalho, tudo isso que eu venho trazer aqui, é para que existam adultos emocionalmente saudáveis. Para que as pessoas olhem para ela e ela demonstre segurança, né? Ela tem aquela... mostre... Deixa eu só abrir aqui um parêntese, né? Para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem? Pensa aí. Quantas pessoas vocês conhecem ou conheceram à primeira vista e vocês acharam que era uma coisa e era uma pessoa assim totalmente diferente? Me responde aí. Porque eu já conheci pessoas que eu observando, eu dizia, ai meu Deus, eu achava que você era muito metido. Achava que você era muito chata. E não, aquela pessoa, ela demonstra, né, na expressão corporal, na maneira de falar. Até porque existem pessoas que quando estão com muita gente, elas se comportam de uma forma. Na casa dela, ela se comporta de outra totalmente diferente.
E depois que a gente conhece, né, a gente vê que era uma pessoa completamente de outra forma do que a gente imaginou. Por quê? Porque a gente faz aquela leitura baseado na nossa vivência, baseado no nosso achismo. Então, a criança, quando ela é segura para ser quem ela é, para demonstrar o que ela sente, né, ela vai ser vista como uma pessoa segura. Até porque a gente é o que se comporta na grande maioria das vezes. A gente pode ter, né, sair um pouco fora do eixo quando acontecem coisas que nos entristecem, raiva extrema, alegria, esperar uma notícia assim maravilhosa e enfim aquela notícia chega. Mas na grande maioria das vezes, o que a gente é? Como é que a gente é? Como é que esse adulto é? É o que lá na criança aprendeu. Então, a gente dar esse suporte para a criança, para que ela entenda os seus sentimentos, para que ela expresse de uma maneira saudável, que ela saiba o que está sentindo, é muito importante. Porque hoje, quantas pessoas você conhece, ou até você mesmo, mamãe, que está aí me assistindo, que às vezes você não sabe o que está sentindo. Por quê? Você não teve apoio emocional. A expressão emocional e a sua comunicação não verbal, ela não foi acolhida, né? E isso não é fazendo julgamento de quem criou você, tá? Até porque quem nos criou deu o que tinha. Eles deram o que tinham para dar. Eles não tinham como fazer mais, tá? Então, a gente tá aqui vivendo o aqui e o agora, o mundo real, né? Não tem como mais voltar no tempo. Não temos uma cabine para voltar no tempo. E você hoje não sabe o que você sente. Poxa vida, eu achei... Por que eu estou sentindo isso? Nem todas as vezes, infelizmente, a gente se pergunta, né? Por que está sentindo tal coisa? Então, não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Então, quando a gente vê a criança acuada no canto, sozinha, ela está precisando de você. Ela faz esse afastamento, tem esse comportamento, ela está precisando de ajuda. Então, não espere que seu filho pequeno, o seu bebê, ele só... Ai, meu Deus, o bebê bonzinho. Que bebê bonzinho, o bebê nem chora. Poxa vida, pode ter uma patologia ali, uma criança que não chora. Um bebê novinho que não chora. Veja aí. Uma criança maior, ai, dá valor não, dá atenção não, tá lá, é para chamar atenção. Olha só, gente. O que o adulto pensa que uma criança de 1, 2 anos está ali no canto e ela está tentando manipular o adulto. Meu Deus, a criança malvada, né? A criança terrível, né? Que manipula o adulto. Essa manipulação, ela pode tentar acontecer, mas não da forma que a gente pensa, né? Ela pode associar o quê? Ah, eu choro, eu grito, eu bato o pé e minha mãe e meu pai fazem o que eu quero, mas isso numa criação permissiva, numa criação da mãe comum, da talvez mãe comum, né? Porque existem diversos tipos de mãe, dependendo da criação também que ela teve. Mas estamos falando de mães extraordinárias, tá? Estamos na construção da mãe extraordinária. Podemos nos sentir, eu me sinto uma mãe extraordinária, e você? Será que você está sabendo ler o seu filho, observar e ler, e não ter medo, não ter receio de ir lá, oferecer ajuda, oferecer um colo para uma criança que está, de repente, lá, acuada, encolhida, né? E a gente sabendo que ela precisa de ajuda. Então, aí fica a reflexão, né? Então, o nosso papel é não só ajudar a criança a nomear o que ela sente, mas também ela ter a segurança de falar sem ser rotulada, sem ser punida, né? Porque olha só, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. O meu filho, ele veio reclamando, tipo resmungando, ele não falava nada, só de bravo com a peça do carro que ele estava na mão e trouxe e me deu. Aí eu olhei para ele, né? E disse, o que aconteceu? Ele fez assim. E eu tentando entender o que foi que aconteceu, porque eu vi uma pecinha do carro fora do lugar, né, quebrado. Aí eu disse, quebrou, né?
Porque ali não tinha como dizer eu acho que quebrou. Ali eu estava vendo que estava quebrado e ele também estava vendo que estava quebrado. Se trata de uma criança de mais de 3 anos. E ele disse, aí eu disse, quebrou, né? Ele disse, quebrou. Eu disse, quem quebrou? Aí ele disse, não sei. Aí eu disse, quem será que quebrou? Aí ele olhou assim para o céu e disse, o universo. Eu comecei a rir. E ele começou a rir também. Eu disse, filho, para a gente poder se ajudar, você vai precisar me contar o que aconteceu. Ele disse, mamãe, eu quebrei. Aí eu disse, você estava curioso para saber como funcionava? Ele disse, sim. Aí eu disse, tudo bem, fica curioso para entender o que aconteceu. Só que da próxima vez você pode me chamar. Tudo bem? Ele, tudo bem. E agora? Eu digo, e agora? Diga aí o que a gente pode fazer. Ele disse, consertar. Deixar a criança também dar opções para resolver as coisas, tá? Mas esse não é o tema dessa live de hoje. Então, vamos voltar para a comunicação não verbal. Então, ele ali veio chateado com uma peça na mão. O que uma mãe comum faria? Você não valoriza o que eu te dou. Você quebrou, foi. Mas ali, o que eu fiz? Fui puxando, fui conversando. Ele ficou com receio de contar o que aconteceu porque ele estava chateado com ele. Meu filho não tem punição nenhuma. Ele tem limite, tá? Na minha casa, eu dou limite para o meu filho. Ele não pode ultrapassar tais coisas porque aí vai ser a falta de respeito, né? A linha, vai atravessar a linha do respeito e aí não dá, né? Mas aí ele contou o que aconteceu. Eu digo, agora você está dizendo que a gente vai consertar, que há conserto, vamos tentar consertar. Eu não prometi que ia ser consertado e que ia ficar perfeito. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou passando, tá? Porque a gente precisa ter uma observação e um cuidado para não rotular a criança, para não dar ali um desfecho final numa coisa que a gente não entendeu nada. É preciso caminhar junto com a criança, deixar a criança se expressar, né? E antes de eu pular para o próximo tópico que eu quero falar com vocês, a importância de deixar a criança se expressar. Às vezes a criança tem vergonha. Por quê? Porque tem alguém rindo, tem alguém caçoando daquela criança, tem alguém fazendo piada daquela criança. Ai, como você... ai, tu é feio. E tem gente que brinca assim, né? Você é feio, né? Coloca apelido na criança. Então, o que isso vai gerar na criança? Vergonha. Vai gerar na criança uma trava. Eu não vou falar em público, eu não vou me expressar em público, porque as pessoas vão rir de mim. Porque isso começou onde? Na família. Quantas pessoas eu conheço? Amigos mesmo. Eu não tenho coragem de falar em público. Por quê? Porque as pessoas... Não sei, eu acho que as pessoas vão rir de mim. Mas por quê? Não sei. Por quê? Infância. Por quê? Criança. Por quê? A família fez isso. Um amigo, um tio, e ninguém deu um basta, ninguém deu um freio nessas pessoas. Então, qual é o papel da mãe, da família? Dar freio nisso. Não, isso não é legal, que coisa. Tá, você não vai brigar na frente da criança, mas, fulano, que é isso? Não, deixa ele se expressar, porque pelo menos na frente da mãe, a sociedade e as pessoas são cruéis. Mas ela sabe que na família ela vai ter segurança para se expressar, para ouvir uma música e dançar, e pular, e fazer carinha de bravo, e ficar feliz, e falar o que sente. Por quê? É assim que a criança não vai ter vergonha, ela vai ser segura, ela vai ser uma criança forte, emocionalmente saudável. E é na expressão não verbal que a criança faz isso também, tá? Então, bora lá. A gente precisa encorajar a criança, tá? Então, nesse encorajamento de quando a criança tá com uma expressão, por exemplo, de birra, né? Uma criança, por exemplo, que está lá jogada no chão, a gente não vai ameaçar, né? A gente não vai ameaçar. O que a mãe comum faz? Levante agora, senão eu vou bater em você. Cansei de ver. Você aí, garanto que já viu ou já passou por isso na sua criação, né? Levante agora e vamos embora. Levante, senão eu vou bater em você, vou lhe dar uma chinelada. Chegar em casa, você vai ver. Então, na base da ameaça, a gente tira a criança daquele estado. Por quê? Porque você está com vergonha, porque a mãe está com vergonha, porque a sociedade está vendo,
Porque as pessoas estão vendo na rua, na praia, no shopping, que a criança está se jogando no chão. E ali está uma criança demonstrando que está precisando de ajuda. Então, quem é que faz essa leitura? A mãe extraordinária. A mãe comum, ela vai bater. Ah, isso é frescura. Ah, isso é besteira. Disciplina positiva, isso é modinha. Isso não é modinha. O livro foi escrito há muito tempo. Tá? O livro já está na, acho que segunda ou terceira releitura, reedição do livro. Então, a gente faz a leitura novamente e sempre vai lá estar consultando. Você vai conseguir aplicar tudo? Não. Mas qual é a sua base? O que você vai fazer para que esse filho não tenha vergonha de olhar para você e fazer uma expressão triste? E a mãe comum dizer, o que é agora? O que é que você quer? Não, dizer, você observar, tirar o filho daquele local, se abaixar, olhar no olho, conte para a mamãe o que aconteceu, você quer me contar, você está bem? E a criança não ter medo de contar para você o que está sentindo, porque se ela não confiar na mãe, ela vai confiar em quem? Pensem aí junto comigo, né? Não é tão difícil assim. Talvez você não compreenda tudo que está naquela caixa de imaginação, de criação da criança, que é o mundo extraordinário da criança, o cérebro da criança, mas quando você dá condições, a criança ela vai expressar para você, com o corpo, com a face, com o comportamento, né? E posteriormente com a fala, porque ela vai ter confiança na mãe, tá bom? Então, bora lá. A gente também precisa compreender que a gente não pode falar de qualquer forma com a criança, certo? Por quê? Não vou dar sermão numa criança de 1 ano. A criança está lá gritando, está chorando, ou está com a expressão de que está triste. Porque tem criança que faz expressão que está bravinha e pode estar com sono. Ela pode estar na euforia e pode estar com sono também. Então, uma criança que tem rotina, olha só, uma coisa que me salvou, e se tem uma coisa que eu posso agradecer a mim por ter buscado, foi ter colocado meu filho numa rotina. Por quê? Uma criança que tem hora para tudo vai ser mais fácil de ser lida, tá? Não estava aqui no meu script, mas isso é da minha vivência. Isso eu não li em livro nenhum, isso é da minha vivência como mãe do Benjamin. Meu filho foi colocado numa rotina também de observação. Eu não coloquei meu filho numa programação de robô, até porque ele é um ser humano, tá? Então, se eu via meu filho chateado perto do horário de dormir, então, poxa vida, ele realmente pode já estar com sono, porque está próximo do horário que normalmente eu coloco ele para dormir. Foi mais fácil. Então, qual o seu fácil? O fácil, vocês acham que vê se faz sentido para você. O fácil para vocês é o que vem fácil? É o que você veio assim, caiu do céu, você deduziu? Ou o fácil é o que você buscou? Você veio aqui junto comigo refletir sobre o que eu trago, diante de suas pesquisas, suas vivências, e se tornou fácil? Porque o fácil é o treinado. A gente treinou até ficar fácil, não é? Que na vida da mãe não existe nada fácil. Existem, o fácil que eu digo é o que você colhe da sua plantação. O que você colheu? O que você plantou até agora? Em uma das lives eu falei, a construção de estrada. Qual foi a pá de terra que você colocou? Qual foi o pedacinho de brita, de asfalto que você foi colocando? O que foi? Quais foram as delimitações e marcações que você fez com a sua tinta? O que você construiu? Então, tudo isso vai fazendo de você uma mãe extraordinária, porque você vai entendendo. Beleza? Então, bora lá. Uma coisa assim que a gente também não pode passar batido é deixar de validar os sentimentos da criança, tá? Porque se eu tô vendo que meu filho tá com expressão de que ele tá com dor, né? A expressão de dor, ela é um pouco diferente da de raiva, da de tristeza. A criança é um misto de tristeza com a criança mais encolhida. A criança ali tá demonstrando que tá com dor. Aí eu vou e digo, não, você não tá sentindo nada, não. E depois de eu perceber que a criança ali tá estranha, tá diferente do comum, né?
Uma mãe comum chega e diz, que é, hein? Que foi agora? A criança diz, coloca a mãozinha na barriga e faz a expressão, não, você não está sentindo nada não. Posteriormente, a criança, quando começar a falar, aí você, olha só, a mãe comum fez a leitura que tinha algo de errado, mas invalidou. Mais na frente, a criança que fala para a mãe comum, ai mamãe, barriga, minha barriguinha. Não, você não está sentindo nada, você não está com fome, você não está com sede, você não comeu nada estragado, eu fiz a comida hoje. Então, a criança vai invalidar aquilo da criança. Vocês sabem o que isso causa no futuro? Eu vou dizer agora. Você não vai saber o que você sente, tá? Essa criança vai, além de não saber o que ela sente, ela vai negar o que sente. Não sabe o que sente e ainda vai negar. Olha só. Talvez ela até entenda. Não, isso aqui é besteira, eu aguento. Passa por uma doença, passa por um caso terminal e morre. Eu estou trazendo o extremo, uma coisa drástica aqui, para que vocês entendam que a gente não pode negar o que a gente sente. Se a gente não teve, teve a mãe, graças a Deus, tivemos quem nos criou. Precisamos ser gratos, sim, mas não é por isso que a gente vai negar o que a gente passou, as nossas vivências, nossas raízes, as nossas dores, porque isso morre com a gente. Não adianta você ter uma vida ocupada. Ai, meu Deus, besteira, passou, não sei o que, fazer desgraça, fazer graça. Tem um monte de meme hoje na internet que faz graça com desgraça, né? E que a gente ri, vai tornando normal e vai vivendo a vida e os sentimentos vão ficando ali, como o verdadeiro câncer corroendo a carne. A gente precisa enfrentar. E se você não gostou disso, trata seu filho diferente, poxa. Eu fui criada assim, meu filho não vai ser criado diferente. E é uma pena. É uma pena de verdade. Porque acolher sentimentos da criança não estraga ninguém, tá bom? Então, voltando, né? A gente precisa ter uma comunicação adequada à idade. A gente não pode negar quando ela fala o que sente, ou demonstra o que sente. A gente precisa realmente investigar, porque se realmente a criança não estiver com dor de barriga, ela está com aquela expressão que ela está precisando de você. Porque até uma criança que já sabe o que é mentira, vamos fazer aqui, vou citar um exemplo de uma criança um pouco maior. Que quando eu faço os meus estudos, né, eu leio sobre a primeira infância, a criança quando já está na pré-adolescência, sobre adolescentes, já trabalhei com adolescentes, né? E era maravilhoso. Tudo, ai meu Deus, aborrecente. Para mim, eles são os amores. Para mim, é falta de entendimento. Então, eu leio sobre tudo. E uma criança que consegue mentir, ela precisa entender o que é mentira. Até uma criança que está mentindo está precisando de ajuda. Sabe por quê? Porque ela vai se tornar um adolescente que você vai tentar conversar. Aí você vai dizer, ai, não fala comigo, se abra comigo, pode confiar em mim. Se você nunca prestou confiança para uma criança pequena, porque tudo começa na gestação. Tá? O meu trabalho aqui não é trazer nada em cunho cristão, bíblico, mas a Bíblia também fala que Deus nos escolheu de antes do ventre da nossa mãe, tá? E a ciência explica que lá do ventre a criança já sente. O corpo tem memória. Nosso corpo manda informações para o cérebro. Então, tudo começa na infância. Tudo começa na criação do ser humano. A gente não pode negar isso. Um adulto que mente também precisa de ajuda, que foi a criança que ficou ali, renegada, no canto, não podia falar o que sentia, precisava mentir para conseguir outra coisa, e isso só vai piorando, tá? Por isso que eu tanto trago aqui a importância da gente observar as crianças, olhar e enxergar, porque olhar e não ver nada, só passar a vista, é complicado, né? Aí vai se tornar um mal para todo mundo, para o adulto e principalmente para aquela criança que foi invalidada, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Gente, eu tô tão feliz porque eu tô vendo... Pode rir, vou dar uma risada aqui. Porque eu vejo meus alunos entrando nas lives, minha gente. Aí, tipo assim, eles não são mãe, eles não têm filhos.
Mas é tão lindo porque eles vão se identificando com o que eu vou falando. Eu tô com tanta saudade deles. Se tiver algum de vocês aí... Olha, meu filho tá... Não sei se vocês estão ouvindo. Meu filho tá me chamando. Já vou, meu amor. Já tô terminando. Tá com a minha mãe, ele. Para que eu esteja aqui, né? Eu preciso da minha mãe também, né? A minha mãe, minha coroa. Então, bora lá. Bora lá onde é que eu parei. Bora lá. Lidar com emoções negativas com apoio emocional. Olha só, tá tudo bem aí? Tudo certo? Posso continuar? Gente, olha. Quando a gente tem uma postura, né? De olhar o nosso filho e tratá-lo com respeito, aí você vai ver de tudo, menina. É babado, viu? Você começa a ver de tudo. Você vai ver de gente ao redor, em loja, supermercado, onde você for com seu filho. Vai ter gente que vai torcer o nariz, tá? E vai ficar com aquela cara assim. Aí você, como mãe, que aprendeu a observar, que aprendeu a olhar, aprendeu a entender, né, o que o corpo está tentando mostrar, a expressão, né, aquela expressão assim, terrível, achando ruim que você respeita a sua criança. Ai, meu Deus, dá uma preguiça assim, dá uma preguiça, eu tô nem aí pro que estão achando. Essa minha cara aqui mostra o que para vocês? Falando comunicação não verbal. Porque tem gente que vai achar ruim. Quando você abaixa, vai dizer, filho, agora não. Filho, não faz parte do combinado. Onde as pessoas estão esperando que você faça o quê? Que você grite, que você maltrate aquela criança. Não precisa. Não precisa. A criança ela já está ali passando por uma frustração, porque ela viu o que no supermercado, viu o que na loja. Ai, coisas muito legais. Até hoje, né? Até hoje, a minha criança interior grita. Eu chego nas lojas, vejo as Barbie de tudo quanto é tipo, Barbie yoga, Barbie com vestido, Barbie de todas as... Agora, né, que tem vários tipos modernas, maravilhosas da moda, que eu não pude ter. Aí eu também digo, ai filho, seria muito legal comprar, mas hoje a gente não vai levar, não faz parte do combinado. E a criança gritar e você colocar no colo, comprar o que foi combinado e ir embora. E tem gente que espera o quê? Que você dê um beliscão, que você machuque a criança, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Como vão ter pessoas... Como é que você lida com isso, né? Como vão ter pessoas que vão dizer parabéns? Como eu já recebi muitos parabéns e não me acho perfeita por causa disso. Eu me acho extraordinária sim, porque eu sempre estou buscando, estou tentando tratar meu filho da maneira melhor que eu posso, estou tentando entender o que ele sente, estou dando o meu melhor, estou me esforçando, estou tentando cuidar de mim, estou tentando, estou na busca e trato meu filho com respeito. Então, lidar com o bom é maravilhoso, né? Como eu já recebi elogio, parabéns viu, pela educação que você dá para o seu filho. Você deu um não para ele, ele nem chorou. Mas se tivesse chorado, era o normal, tá? Então, assim, lidar com esses sentimentos, com esses comentários negativos ou com expressões negativas vai ser normal, vai ser do seu cotidiano aí. Sabe por quê? Porque as pessoas têm a cultura delas, têm os valores delas. E a gente não pode se importar com isso. A gente tem que se importar com os nossos filhos, não é isso? Eu acho que é para isso que a gente está aqui, não é? É para entender o que o filho nos passa, a gente fazer essa troca, aprender com eles, ensinar para eles o que a gente tem de bom e sempre buscando o melhor, tá? Então, olha, quando você começa lá da barriga, já tem um pensamento, eu não quero, que vai ter comentário e tudo quanto é tipo, viu? E eu estou derrubando o ursinho Ted aqui. Tu vai usar fralda de pano, mulher, que absurdo, tu vai ter esse trabalho. Tu vai usar fralda descartável, mulher, vai poluir o planeta. Vai ter vários tipos de comentários e vão também opinar na educação que você dá para o seu filho. Se você não bate, todo mundo vai chegar. Eu falo todo mundo porque é todo mundo mesmo. Quase todo mundo, né? Vamos botar aí 90%. Mulher, um tapinha só vai fazer mal, não. Essa criança aí cheia de fricote. Ou seja, as pessoas têm a audácia de dizer como você deve criar seu filho. Que você precisa bater, que você precisa isso, você precisa aquilo. Você precisa tirar suas próprias conclusões, procurar profissionais, né,
que você se identifica com o modelo de criação, porque se eu sou uma profissional com o modelo de criação que você busca, ótimo. Se você não é, se não é, não tem motivo para você estar aqui no meu perfil, na minha live. Então, eu converso com mães que o quê? Que vão notar, que vão perceber o filho. E os comentários negativos, tô nem... Ai, o que é a minha expressão aqui? Vamos brincar. Vamos brincar. O que é a minha expressão? Tá passando. Tô nem aí, tô nem preocupada. Tô preocupada com meu filho, né? E com essa relação de respeito que eu tenho com ele. Porque quando eu respeito ele, ele me respeita, no mundo ele vai respeitar também. Ontem mesmo eu saí com ele, fomos brincar no parquinho, né? Tem pessoas que observam, mas eu gosto de observar de perto, porque isso é com a idade, né? A gente precisa ter uma linguagem adequada e um cuidado adequado para a idade da criança. E a criança pegou um objeto que estava na mão dele. Aí ele disse, ele ficou olhando, me dê. Aí eu olhei para ele e fiz assim. Aí ele olhou para a criança e disse, licença, você pode me dar, por favor? E a criança deu para ele. Olha só. Eu não falei nada, eu só olhei para ele e fiz. Ele se lembrou de como é que pede. Porque ele ficou bastante chateado e com razão, né? Porque a criança pegou e foi lá, tomou da mão dele. Então, a criança também não tem maturidade, eu não sei como é a criação dela, eu não sei. Eu não sei de nada, eu sei do meu filho. E eu olhei para ele, ele pediu, por favor, e a criança deu. Curioso, né? Bora lá. Então, o modelo do comportamento empático, quem é? Eu, você, o pai, o cuidador principal. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado de quem é que vai estar próximo dessa criança. Quais influências essa criança vai ter. Porque se você tem um modelo de empatia, mãe, eu tenho educação, eu peço licença, por favor, obrigado. Eu tenho o hábito de olhar no olho dele. Então, ele já pegou esse hábito também, de olhar no meu olho. Ele é muito observador. Se eu começar a cochichar, ele já faz assim. Algumas vezes ele não está ouvindo, quando eu chamo, eu faço assim. Aí ele vê, a minha voz está lá, né, pairando no ar. E aí o que é que ele faz? Ele escuta a palma, ele olha. Eu falei? Não, eu emiti um som. Ou quando ele não está ouvindo de verdade, eu vou lá. Ele está se comunicando com o bonequinho, eu pego o bonequinho, faço ele falar, ele fala, eu falo com o bonequinho, ele responde para o bonequinho, eu consigo a informação que eu queria, saio. Então, a gente precisa ter inteligência, cara. Mas a gente não sabe como fazer, mas existem maneiras de fazer, tá? Então, se a gente não for modelo, se a gente também não faz, não tem como ter retorno, tá? A criança que não fala, ela expressa muitas coisas. Eu me lembro bem de uma tarde, estava até comentando isso com a minha mãe ontem. Teve um dia que meu filho, ele tinha 5 meses. Aí algumas pessoas acreditam, né, em salto e outras não. Mas a ciência explica que quando a criança percebe mais coisas sobre o mundo, ela pode se sentir um pouco assustada. Isso aí é fato, tá? E ele chorou. Eu olhei, tirei a roupa dele inteira, não tinha, porque eu já penso que era alguma formiga que estava na roupa, que podia ter alguma coisa, algum bichinho ter entrado. Observei, ele não estava com febre. Eu fiquei tão desesperada que eu comecei a chorar também. Então, tinha 2 crianças chorando, eu e o meu filho, bebê, ele tinha 5 meses. Eu disse, será que esse tal desse salto que falam tanto? Aí, na casa que eu morava, tinha uma rede. E ele amava ficar nessa rede, né? No meu colo, para poder dormir. E eu abri a porta da rua, para ele ver a rua, que ele gostava. E ele não se acalmou. Geralmente ele se acalmava quando ele estava bastante choroso, irritado, né? E esse dia, assim, foi o pior dia para mim. Foi o pior dia. Para lidar com o que eu não sabia o que era. Ele só chorava.
Aí eu fui para a rede, balancei, coloquei de um lado, coloquei no peito, coloquei no outro, coloquei no colo, fiquei de pé, sentei na rede de novo. E ele ficou numa posição que normalmente ele não ficava. Ele ficou com a cabecinha para cá e o corpo para cá. E eu balancei. Comecei a cantar, que já era coisa comum, cantei diversas músicas, cantei um monte de música e o menino não se acalmava. Eu já estava querendo levar para a emergência. Até hoje eu não sei o que ele tinha, mas eu me conforto de ter feito o que eu podia. Continuei balançando, coloquei tentando, fui ajeitando, ele ficou naquela posição completamente diferente e dormiu. E quando ele acordou bem. Dei graças a Deus, porque eu já estava querendo ir para a emergência, para o médico, enfim, não sabia o que fazer. E ali a ferramenta que eu tinha era o quê? Eu. Porque naquele dia eu não consegui fazer leitura nenhuma. Se era dor, se era um choro, não era fome, porque eu me certifiquei disso. Foi muito difícil. E eu sei, mãe, que não é fácil. Não é fácil. Não é só querer, é querer ir à luta, é querer ir observar, é querer ir olhar para o seu filho com um olhar cuidadoso, de amor, de você sem rotulação, sabe? Sem essa questão assim... Como é que eu posso explicar para vocês? O que é que eu estou refletindo aqui? O que é que eu estou sentindo aqui? É sem preconceito, é sem rotulação. É você estar de verdade na escuta e na observação. Você está receptiva para você ajudar aquela criança e se ajudar também, né? Foi um dia muito difícil, mas graças a Deus e a minha ação, ele se acalmou e acordou bem e passou. Então, se a gente não se acalmar, a gente não vai fazer leitura nenhuma, viu? Nem não verbal, nem corporal e nenhuma que exista, certo? Bora lá. Então, como é que a gente também pode conversar com essa criança para que ela se entenda? Observando também outros fatos, tá? Por exemplo, dentro de casa, quando o papai ou a mamãe está triste, mamãe, por que papai está chorando? Por que mamãe está chorando? Não é levar o peso, né, do problema ali em si para a criança. Mas se a criança vê, é dizer, a mamãe está triste, como já aconteceu comigo. Meu filho já me viu chorando. Perguntou, mamãe, você está triste? E ele vinha assim, afirmando, você está triste? Como também às vezes ele pergunta, não foi só uma vez só que ele me viu triste ou chorando. Mamãe, por que você está triste? Mamãe, você está triste? E perguntar. Então, como modelo, sim. Ou alguém da família, né? Ou alguém na rua. Porque meu filho também já perguntou, mamãe, por que aquela criança está se jogando no chão? Ele fala assim, ele tem 3 anos, ele fala assim. Quem conhece ele se expressa muito bem, fala bem. Por que aquela criança está chorando? Por que aquele menino está no chão? Eu digo, meu amor, porque ele está triste, mas não se preocupe. Não se preocupe. Venha cá. E a gente tentar explicar. Então, com modelos, a criança vendo outras pessoas se comportando. E como é que essa criança aprende? No social, é na vida. É numa loja que você vai, é num shopping, na praia, onde você vai com a criança, que a criança vai ver o comportamento das outras pessoas. Mamãe, por que aquilo? Mamãe, por que isso? A criança é cheia de porquê. E você tem que ter paciência e explicar. Por que aquela pessoa está ali no chão? Como ele já viu. Pessoas que estão em situação de rua com a mão estendida, por que aquela pessoa está com aquela roupa? Porque meu filho percebeu que a pessoa estava com roupas que não estavam limpas, né? Que não são como normalmente ele vê em casa, né? Ele pergunta, mamãe, por que aquele homem está ali? Por que ele está assim? Por que a roupa dele é assim? Por que está suja? Então, é no social, no comportamento das outras pessoas que a gente vai mostrar para a criança o que existe, né? Então, para fechar aqui com vocês, tudo isso que eu trouxe hoje é para colocar a criança
mundo mesmo, né? Porque se a gente não ensina para ela a se entender, como é que ela vai se entender no futuro? Se ela decide casar, se ela decide ter filhos, se ela decide fazer uma viagem, se ela decide estudar o que ela quer estudar, ir para a área das artes, para a área da música, o que ela decide fazer da vida dela? Como é que ela vai ter opções? Como é que ela vai ter certeza do que ela quer, do que ela sente? Se ela nem sabe o que sente. Então, cabe a nós sermos os primeiros preparadores, para que a criança entenda o que sente. E também fazer essa visualização de si, de saber o que sente, né? Como também perceber. Porque a gente conhece, nós conhecemos muitos adultos sem noção, né? Que chega aqui no velório contando piada, fazendo piada, com comportamentos inadequados para o momento. Por quê? Porque não está percebendo que as pessoas ali não estão gostando, as pessoas não estão querendo participar, as pessoas não estão querendo fazer parte. Porque não está percebendo na expressão das pessoas que as pessoas não estão gostando. Ou ter uma visualização equivocada. Chegar para apresentar um trabalho na faculdade e travar. Por quê? Porque está fazendo uma leitura errada ou está se importando demais com a leitura corporal do outro. A criança crescer com essa noção do que é de fato e o que não é, e não aumentar o que está trazendo medo para ela. Pessoas seguras não vão ter medo de falar em público, de conversar, de falar o que sente. E nem ter vergonha do que sente, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje e se fez sentido para vocês, tá? Mandem mensagem para mim, comentem comigo, eu sempre deixo uma caixa de perguntas para que vocês falem, expressem, deixem opções de melhoria. E se você quer se tornar uma mãe extraordinária, é só um momento, tá? Deixa eu só beber essa aguinha aqui. Quero me passar um recado importante. Se você quer se tornar uma mãe extraordinária, dominando a arte da comunicação, continua me acompanhando. Porque a gente vai comunicar só com a criança assim. Oi, filho. É bom, é maravilhoso. Mas você chegar e você tocar no braço da criança, fazer assim, a criança vir, você colocar no colo, você abraçar, você comunicar coisas sem dizer nada, a criança comunicar coisas para você sem falar nada. É incrível, isso é da conexão, né? Conexão de amor, relação e vivência. E eu também não posso encerrar essa live com a informação muito linda, né? Maravilhoso. Meu marido sempre está aqui, né, minha gente? Que é o responsável por essas lives irem para o ar. Tudo, as edições, tudo maravilhoso, né? Porque você casa com uma pessoa que tem... Enfim, bora lá, me empolguei. Gente, agora eu tenho um blog. Maravilhoso, gente, tá lá. Minha história. Falando sobre a minha história, como eu cheguei até aqui com vocês. Informações de como você começar a se comunicar com a sua criança, se comunicar com o seu bebê que está no ventre ainda, você que está pensando em ser mãe, você que já tem o bebê em casa, você que tem uma criança de 0 a 3 anos, tá tudo lá, viu? Por favor, deixem comentários sobre, tá certo? Ai, o quê? Para acessar, como é que tá? Sim, para acessar. Para acessar? josimarinho.com.br. É porque tá muito lindo, tô emocionada. Sim, você tem que falar quantas vezes Sim. você vai postar. Por mês, enfim. Tá, enfim, entrem porque eu vou deixar de início, né, a minha história, como do que se trata, né, a comunicação. Você dominar a arte da comunicação com a sua criança e os benefícios que você vai ter em relação a isso, né?
Que mais? Como começar, já falei. Que vai ser como se fosse um diário, um download mental. Isso, é um download mental, é um diário, são informações, são as referências também, tá? Porque, Josi, aquilo que você falou, tá lá, cadê? Tá o livro página tal. Pesquisa científica de tal site, tá? Porque aqui eu só trago informação segura e de qualidade, tá bom? Então é isso. Então, para fechar, tô esquecendo de alguma coisa? Um super abraço. Por que eu não tô mais mandando beijo, gente? Eu mandava um beijo para vocês. Porque um beijo, né? É uma coisa assim, sei lá, parece que um beijo no rosto assim, carinhoso, parece que evapora. Mas o abraço, a gente sente aquela energia assim, aquele abraço. Quem me conhece sabe que eu dou uns abraços assim, meio apertadinho, né? Então é esse abraço que eu desejo para vocês, porque mãe, não desista de você, não desista dos seus filhos, porque tudo que você fizer é ponto positivo, é bom, não desista não, já tá assim, já tá tudo torto, deixa torto não, vai dando ali o seu melhor e vai lembrando sempre de respirar, tá certo? Na nossa live 3, live 4. Que eu falei sobre a importância da mãe se cuidar. Eu sempre falo, né? Mas, enfim, tem uma das minhas lives, live 5 da escutativa. Não deixa de se ouvir, tá, mãe? Quem perdeu, vai lá dar uma olhadinha. Tá maravilhoso, foi uma das lives assim. Gosto de gravar todas, mas foi uma live assim que eu realmente dei ênfase à importância da mãe se cuidar, tá certo? Um abraço bem apertado. E quem quiser um beijo também, muito obrigada. Até a próxima!